Bom dia, graça e paz de Cristo ao teu coração, Pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, 25 de novembro, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, são 229 dias lendo a Bíblia com você. Sem perca de tempo, caneta e bloco de anotações em mãos e anote as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Vamos começar no Novo Testamento, livro de 2 Pedro, capítulo 3, e no Antigo Testamento, livro histórico, profético de Jeremias, capítulo 45 e 46, e os Salmos de número 41. E logo após a leitura da Bíblia, eu volto orando por você em Cristo Jesus. Vamos orar para lermos e darmos início à leitura da Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que nos edifica, a Tua Palavra que nos exorta e a Tua Palavra que nos consola. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos à leitura da Bíblia. Esta é a segunda carta, amados, que escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro, que virão os últimos dias, escarnecedores, andando conforme suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuaram como eram desde o princípio da criação, e nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade e a terra que permanece fora d'água e dentro d'água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu, mas os céus e a terra que existem agora pela mesma palavra são reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que um homem a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser, em toda a sua santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas vós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E considere a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, as quais há alguma coisa difícil de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também as outras escrituras para a própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão,
cuidai para que não vos deixeis ser levados pelo erro dos perversos, acabeis caindo da vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Vamos agora ao livro histórico, profético, do profeta Jeremias, capítulo 45 e 46. Vamos aí finalizar a leitura do livro de Jeremias. Estamos nos últimos capítulos. 45. Palavra que veio a Jeremias, o profeta falou a Baruque, filho de Nerias, quando ele escreveu essas palavras em um livro da boca de Jeremias, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel a ti, ó Baruque, tu dissestes: ai de mim agora, porque o Senhor tem somado tristeza à minha dor. Eu desfaleci em meu lamento e não encontro descanso. Desta forma tu lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que aquilo que eu construí eu irei destruir, aquilo que eu plantei irei desarraigar, até mesmo toda esta terra. E tu buscas grandes coisas para ti, não as busqueis, pois eis que eu trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém tua vida eu darei a ti por um despojo em todos os lugares para onde tu fores. 46. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, contra o Egito e contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava próximo ao rio Eufrates, em Carquimes, a qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o broquel e o escudo e aproximai-vos para a batalha. Selai os cavalos e montai vós cavaleiros e apresentai-vos com vossos elmos. Limpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão eu vejo-os consternados e voltando para trás? E seus poderosos estão abatidos e fogem apressadamente e não olham para trás, pois o medo estava ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o poderoso homem. Eles tropeçarão e cairão em direção ao norte, próximo ao rio Eufrates. Quem é este que surge como uma inundação, cujas águas são agitadas como os rios? O Egito levanta-se como uma inundação e as suas águas são agitadas como rios. E ele diz: eu irei subir, cobrirei a terra e a destruirei, as cidades e os seus habitantes. Subem seus cavalos e movei-os furiosamente vós carruagens. Deixai os poderosos homens fugir, os etíopes, os líbios e os que manejam o escudo, e os de Lude que manejam e ateseiam o arco. Porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, um dia de vingança, para que ele possa se vingar de seus adversários. A espada devorará, e ela a saciará e embriagará com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem o sacrifício na região do norte, próximo ao rio Eufrates. Sob Gileade toma o bálsamo, ó virgem, a filha do Egito. Tu não irás, então irás tu usar muitos remédios, pois tu não serás curada. As nações têm ouvido a tua vergonha e o teu clamor tem preenchido a terra, pois o homem poderoso tem tropeçado contra o poderoso e ambos caíram juntos. A palavra do Senhor que falou a Jeremias, o profeta, como Nabucodonosor, rei da Babilônia, deveria vir e afligir a terra do Egito. Declarai vós no Egito, e divulgai em Midigol, e divulgai em Nof, em Tânfines, dizendo:
Fica firme e prepara-te, porque a espada devorará ao redor de ti. Porque estão teus homens valentes eliminados? Eles não permanecem, porque o Senhor os levou. Ele fez muitos cair, e sim, um caiu sobre o outro, e eles disseram: levanta-te e voltemos novamente para o nosso próprio povo, para que a terra do nosso nascimento, por causa da espada opressora. Eles clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é mais um ruído. E ele passou um tempo determinado. Como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, certamente como o Tabor está entre os montes e o Carmelo fica próximo do mar, então ele virá. Ó tua filha que habitas no Egito, prepara-te para entrar no cativeiro, pois Nof será devastação e desolação sem um habitante. O Egito é semelhante a uma novilha muito bela, porém destruição chega, e esta chega do norte. Porém os teus mercenários estão no meio de novilhos cevados, porque eles também retornaram e fugiram juntos. Eles não permaneceram, porque no dia da calamidade lhes sobreveio o tempo da sua visitação. A sua voz irá como uma serpente, pois elas marcharão como um exército e virão contra ela com machados, como cortados a lenha. Eles cortarão a sua floresta, diz o Senhor, embora fosse impenetrável, porque eles são mais do que locustas e são inumeráveis. A filha do Egito está perplexa, ela será entregue na mão do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: Eis que eu punirei a multidão de Nof e Faraó e o Egito, com seus deuses e seus reis, até o Faraó e todos aqueles que nele confiam. Eu vos entregarei na mão daqueles que buscam suas vidas, e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus servos. Depois esta será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Porém não temas tu, meu servo Jacó, não esteja consternado, ó Israel, pois eis que eu te salvarei mesmo de longe, a tua semente da terra do cativeiro. E Jacó retornará, estará em repouso e alívio, e ninguém intimidará. Não temas tu, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Pois eu darei fim a todas as nações para onde te lancei. Porém eu não destruirei, mas te corrigirei na medida. Por fim não deixarei inteiramente impune, diz o Senhor. A palavra Jeremias, no capítulo 45 e 46. E vamos finalizar a leitura da Bíblia hoje no Salmo de número 141. Senhor, clamei a ti, apressa-te a mim, dá ouvido à minha voz quando eu clamo a ti. Que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Põe um vigia ao Senhor diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines meu coração para nenhuma coisa má, para praticar obras perversas com homens que trabalham a iniquidade, e não deixes que eu coma das suas iguarias. Que o justo me castigue, isto será uma bondade, e me reprove, isto será um excelente óleo, que não quebrará a minha cabeça, pois ainda assim a minha oração também estará em suas calamidades. Quando seus juízes forem derrubados em lugares pedregosos, eles ouvirão as minhas palavras, pois elas serão doces. Nossos olhos estão espalhados à boca do túmulo, quando alguém corta e fende a madeira sobre a terra. Os meus olhos estão sobre ti, ó Deus, o Senhor. Em ti está a minha confiança, e não deixes a minha alma desamparada. Guarda-me dos laços que puseram para mim, e as armadilhas que os trabalhadores da iniquidade.
que os perversos caiam em suas próprias redes, quanto eu, ao mesmo tempo, escape. Assim foi a oração do salmista, assim é a sua oração, a nossa oração neste dia. E já no momento da oração da fé, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós oramos, clamando a Ti, Senhor, toda sorte de bênção, de milagres, de maravilhas nesse dia. Nesse dia que o Senhor fez, preparou para os Teus filhos, para um novo tempo, para aquele que Te aceita como Senhor e Salvador de sua vida. Que entrega a Ti, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Aquele que está se reconciliando contigo, meu Pai, seja agora feita festa no céu quando um pecador se arrepende. Senhor, meu Deus, que o Senhor libere os seus anjos para dar ordem ao respeito deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, deste idoso, desta criança, que está clamando neste momento, Deus, por uma porta de escape, por uma porta de emprego, por uma porta de cura, por uma porta, Pai, de solucionar esta dor, este problema. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Tu és o Deus que para Ti nada é impossível, Pai. Operando, Senhor, quem impedirá? Por isso, age na vida dos Teus filhos, restaurando, curando, libertando, operando sinais e maravilhas, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dizemos amém. Pega aquele seu copo com água, água que é símbolo do Espírito Santo, para purificar, para limpar, para trazer refrigério à sua alma agora. Que Deus traga paz à sua alma e à sua vida, porque Deus está contigo. Não temas, não te espantes, ó Jacó. Para a glória do nome de Deus, esta fase, esse período da sua vida vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe, Deus te guarde, e voltaremos amanhã para a glória do nome de Jesus.